Bom dia a todos. Quero saudar aqui aos componentes da banca, o doutor Paulo, ao professor Aldemário, também ao presidente da mesa, o professor Júlio, ao diretor que está presente aqui, o professor Ovécio, ao professor Joel, a todos os estudantes que estão aqui presentes nessa manhã de hoje. Bem, o meu enfoque da temática tratada é sobre o viés criminológico. Como vocês devem ter ouvido falar, depois dessas manifestações que nós tivemos aí, houve uma corrida no Poder Legislativo sobre a inserção do crime de corrupção, da possibilidade, né, desse crime de corrupção na lei dos crimes hediondos. E isso me tocou bastante, dessa possibilidade da corrupção vir a se tornar crime hediondo, e eu escrevi um artigo sobre isso, que está, inclusive, sendo analisado para ser inserido numa revista aí. E o título do artigo é A Impossibilidade de Combater a Corrupção com a Hediondez da Conduta. E eu coloco essa pergunta, logo no título eu jogo, se é possível ou se é impossível combater a corrupção, tornando a corrupção crime hediondo. Bom, então o viés, como vocês podem ver, é sobre o viés criminológico. Os dois outros palestrantes, né, de forma brilhante, fizeram outro viés, e eu vou, então, falar em breves, em alguns minutos, aqui uns 20 minutos, vou expor aqui de forma bem breve. De forma brilhante, aqui eu quero colocar e registrar essa forma, o registro histórico aqui de 1808, dos dejetos, né, dessas pessoas lá eu achei até graça aqui, de jogarem pela janela sem se preocuparem com a via pública. Mas eu trago para 2013, porque caminhando aqui em Brasília, eu percebo muitas vezes que a gente tem que ficar prestando atenção no chão, porque às vezes, até mesmo no parque da cidade ou em outros lugares, as pessoas vão caminhar com seus animais, não se preocupam com as demais pessoas que estão ali, não é, na via pública, diga-se de passagem, que estão também caminhando e não estão caminhando com seus animais de estimação. Então, trazendo para 2013, não sei se houve aí uma mudança significativa, não. Vou deixar aqui essa provocação de 1808 para 2013. E fazendo aí uma análise nas redes sociais, alguém postou essa semana que em algum lugar aqui em Brasília, não vou dizer onde, já tem aí uma vasilha, né, um objeto lá, identificando, não vou colocar aqui o que é que escreveram na placa lá, dizendo e lembrando para quem anda com seu animal de estimação, lembrando que aquele é o lugar para que lá deposite, não é, aquela... Então, substância que aquele animal pode trazer ali em determinados locais da via pública. Então, vejam que as práticas sociais, que às vezes a gente se esquece no dia a dia, que são trazidas no dia a dia, elas estão, não é, no meio social, e às vezes a gente quer endereçar isso para o outro, e isso ela não é só para o outro. O crime de corrupção ativa e de corrupção passiva, que já foi tratado aqui, que é previsto nos artigos 317 e 333 do Código Penal Brasileiro, podem combater a corrupção? Essa, então, a problemática apresentada nesse artigo. E aí eu trago algumas perguntas logo no começo. O que a sociedade clama? Com base no que nós vimos, que foi trazido nas ruas, o que a sociedade clama, e depois, o que foi visto em todo o país. Nós temos aí na internet, foi visto pela mídia, várias manifestações. Então, nós temos várias imagens. Se eu pudesse, então, selecionar, eu não conseguiria selecionar todas. O professor Aldemário disse que selecionou 2.000. Eu não poderia aqui selecionar 2.000, porque nós, então, cansaríamos vocês aqui. Eu apenas selecionei algumas. Essas aqui é para apenas dar um impacto. O que é corromper? O que é, então, o que é a corrupção? Segundo o Código Penal, eu tenho a corrupção ativa e eu tenho a corrupção passiva. A corrupção ativa, ela é prevista no artigo
333. O artigo 333, ele tem a previsão que é o particular, então, oferecendo ou prometendo vantagem devida a funcionário público. Então, é o particular, a pessoa, não é, oferecendo ao funcionário público, aquele que exerce uma função pública. Para quê? Para que esse funcionário público determine a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, o particular tem intenção de que o funcionário público faça ou deixe de fazer alguma coisa. Enquanto que a corrupção passiva é o contrário. É o funcionário público solicitando ou recebendo para si, solicita para receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Aí a pergunta é, a palavra vantagem vai aparecer em ambos os tipos legais. O que significa essa vantagem? Segundo a melhor doutrina, e aqui eu trouxe o Luiz Regis Prado, que é bastante respeitado, né, nos cursos jurídicos, a vantagem ela consiste tanto em obter vantagem em dinheiro, quanto em qualquer outro tipo de vantagem. Nós vimos aí em pessoas que estão respondendo por crimes de corrupção que a vantagem pode ser passagens aéreas, hospedagens em melhores hotéis, não é? Consiste em também imóveis. Então, qualquer tipo de vantagem, hoje essa pessoa vai conseguir, não é, uma vantagem para si ou até mesmo para a pessoa de sua família. E aqui eu coloquei essa imagem, pode voltar só um pouquinho, Joel? Que é a pessoa que tem, portanto, uma ambição, né, só um pouquinho, voltando, por favor, ambição de colocar a mão no dinheiro. Mas a mão no dinheiro é apenas uma metáfora. É um tipo de vantagem que pode ser o dinheiro ou não, né? E aqui essa imagem dos porquinhos correndo para essa porca gorda é porque significa que vários tipos. O que significa essa porca? É uma pessoa ou o Estado que vai fornecer essa vantagem. Mas não é só o Estado. É uma vantagem que eu posso conseguir de qualquer meio, de qualquer modo, que eu tenciono conseguir. Então, quando os demais palestrantes aqui disseram em que essas práticas estão no nosso meio, e que eu percebo isso também na sala de aula, através da fraude, numa pesquisa jurídica em que, às vezes, o estudante ele tenciona, não é, dizer, não, esse trabalho não foi colado na internet. Eu digo, foi sim, porque está aqui, eu mostro de onde foi que aquele trabalho foi colado. Isso, para mim, é corrupção. Então, esse animal grande aí, ele está parado e os demais querem sugar dele de onde é que isso vai apresentar. Bom, pode passar. E aí vem a indignação da sociedade. Essa indignação, então, quer que o Poder Judiciário dê uma resposta. E essa resposta é, vamos prender, vamos responder com a pena, e a pena tem que ser alta. Então, o STF tem que dar uma resposta urgente e imediata, com a ação penal 470, para os mensaleiros. Ou seja, a sociedade quer que para os outros a pena tem que ser alta. Para nós, para os nossos amigos, não. Para a gente não mexe, não, porque para os nossos amigos nós temos, então, que dar o jeitinho. É isso que eu vejo. Tá? Continuando. Aqui eu selecionei essas imagens, até quero agradecer um aluno que está aqui presente, que é o Miguel, que também está fazendo investigação com a pesquisa, meu aluno também de pesquisa. Obrigado, Miguel. Faço aqui agradecimento em público. Tá? Em que, nessas imagens, percebe-se corrupção como crime hediondo. Essa imagem eu pude perceber em vários outros momentos. Várias pessoas nem sabem o que é crime hediondo. Vai na onda. Vai na onda e entra na onda. Escreve lá, crime hediondo. Acho que até acho que é bonito crime hediondo. Vamos perguntar, você sabe o que é crime hediondo? Quais são as consequências de inserir o cidadão em uma hediondez da conduta? Quais estão, qual é a lei do crime hediondo? Será que essa pessoa sabe? Eu acho que não. Na outra imagem, não estou na arquibancada, estou virando o jogo. Bom, será que está mesmo? Tem essa consciência? Em todas as vezes que eu estou
analisando alguma coisa, eu tenho uma análise crítica. Agora eu estou com uma análise bem crítica. Nessa outra imagem, não quero estádio, nem Copa do Mundo. Quero cadeia para político vagabundo. Rimou. Não é? Agora pergunta-se, olha a crítica novamente, a cadeia é suficiente para resolver o problema da corrupção no país? Tudo bem que a punição ela deve vir, mas será que isso vai resolver o problema da corrupção? É essa pergunta que eu deixo aqui a reflexão para todos vocês nessa manhã. E a outra imagem que eu achei muito engraçada, e o brasileiro ele é muito criativo, né, foi da papuda móvel. Essa é muito legal, né? Essa papuda móvel, que ela saiu por aí, eu acho até que ela pode ser incrementada, que ela está muito pequena, porque aí vai ficar super lotada, que a papuda está lotada, gente. Essa semana, em todo o DF do meio-dia, está aparecendo as entrevistas, vocês podem assistir, e são entrevistas do sistema prisional do Distrito Federal. E aí está mostrando exatamente o superencarceramento do Distrito Federal, onde não está cabendo mais ninguém. E essa papuda aqui, se colocar todo mundo que está lá, ela não cabe, né? Mas é uma forma de ilustrar em que o sistema prisional, ele, então, precisa ser melhorado. E aí, passando, na escrita do artigo, eu coloco as proposições que sugerem a inserção, e essas proposições, elas vêm desde 2007. Elas tratam aí a caracterização de vários crimes que deveriam inserir como crimes hediondos, da educação, da saúde, previdência social, seguridade social, vários deles. E com as manifestações populares de junho, houve uma corrida do Poder Legislativo e a aprovação do projeto de lei no Senado Federal, que é o projeto de lei 204 de 2011, do senador Pedro Tax. Então, esse projeto já passou pelo Senado Federal e inclui a corrupção ativa e passiva como crime hediondo. Vejam que a pena mínima da corrupção ativa é de 2 anos, a pena máxima é de 12. Pela redação do projeto de lei, que é o 204 de 2011, majora a pena mínima para 4 anos e a pena máxima para 12 anos. Na verdade, a pena máxima ela fica no seu patamar, como ela já está no Código Penal brasileiro. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas nós temos um projeto de lei em tramitação também no Congresso Nacional, mais especificamente também no Senado Federal, que está sob relatoria do senador Pedro Tax, que é o PLS, Projeto de Lei do Senado Federal 236 de 2012, que houve uma alteração em 19 de agosto de 2012. Nessa alteração que foi feita agora recentemente, em 19 de agosto de 2013, essa possibilidade de modificação da hediondez da conduta, da corrupção, não foi feita. Por quê? Porque esse projeto de lei 204 de 2011, ela já está bastante avançada. Então, isso não foi feito, essa modificação, nessa alteração, em razão desse projeto de lei já ter sido aprovado pelo Senado Federal. Mas qual é a justificativa do Senado Federal de incluir a corrupção ativa e passiva na Lei 8.072/90 com crimes hediondos? Segundo o que está na justificativa do projeto de lei, é para dar efetividade do controle do Estado na corrupção no Brasil. Volto à pergunta, será que é possível? Eu sou bastante cética. Eu acho que a inclusão dos crimes de corrupção ativa e passiva no rol dos crimes hediondos não vai resolver o problema. Por 2 razões. Primeiro, porque já foi dito, inclusive aqui, em outras palavras, pelo palestrante, o professor Aldemário. Porque as pessoas que são inseridas no sistema prisional,
pelo princípio da seletividade, são pessoas que não são, geralmente, aquelas que têm condições, não é, de ter bons advogados. São pessoas que têm aí um nível social mais baixo. Isso começa por aí. E, por outro lado, o impacto no sistema prisional ele não é realizado. Então, vejam que eu tenho aqui o tipo penal que está previsto no Código Penal brasileiro, conforme eu já ilustrei, e conforme vai ficar. Pode passar, Joel. O impacto no sistema prisional, ele não é feito, gente, não tem essa preocupação pelo legislador. Eu tenho estudado sobre isso. O poder legislativo, ele preocupa apenas com o voto, apenas com o eleitorado. Ou seja, não se preocupa em saber como está o sistema prisional, não houve o sistema prisional, o sistema penal em si não tem importância para o poder legislativo. Eu tenho um projeto de lei em tramitação que provavelmente será aprovado. O requisito subjetivo que tem lá, se acaso a pessoa for condenada, é uma progressão de regime de 1/4 do cumprimento da pena. Eu não sei se vocês sabem, mas o que tem na Lei 8.072/90 é de 2/5 para a pessoa primária e 3/5 para reincidentes. E nos atuais previstos no Código Penal brasileiro, é para a pessoa, então, cumprir 1/6 para ter direito à progressão. Então, o que vai acontecer no impacto no sistema prisional? Pode passar, Joel. Se nós tivéssemos aí uma possibilidade de todas as pessoas responderem por crime de corrupção serem incluídas no sistema prisional, seria aí um impacto bastante negativo. Uma superlotação. Vocês sabem quantas pessoas estão incluídas em dezembro de 2013 pelo sistema do FUNPEN, dados do FUNPEN, 548 mil pessoas encarceradas em todo o país. Esse é o número real, dezembro de 2012, segundo os dados do Ministério da Justiça. Aqui eu coloquei algumas fotografias, né, somente para ilustrar, mas nós temos aí no site do Ministério da Justiça dados atualizados. Então, eu tenho aqui uma resposta do poder legislativo ao clamor social e a um poder midiático, porque a mídia ela colabora bastante também querendo responder a todos os problemas sociais com direito penal. Todo problema social, o direito penal vai resolver. Inclui o cidadão na cadeia e o problema está resolvido. Então, o cidadão, ele subtrai, ele apropria de vantagem, levando, inclusive, para o exterior bilhões de reais, fica preso aí 2, 3 anos, 4 anos, quiçá. Esses valores não são devolvidos para o erário. E qual que é mais importante, a devolução desses valores ao erário ou ele ficar encarcerado? Não é? Então, fica a pergunta para reflexão aqui. Então, essa resposta aqui, a esse clamor social que eu coloco aí, na verdade, a preocupação é que as pessoas que estão respondendo, que estão encarceradas, em razão do princípio da seletividade, em regra, são as pessoas mais pobres, são essas que estão inseridas no sistema penal, sem dúvida. Agora mesmo, esse mês de setembro, começo do mês de outubro, vou com uma coletiva de estudantes, nós vamos visitar a Papuda, o sistema prisional. E antes eu sentia, até mesmo nos estudantes e nas estudantes, uma certa repulsa de visitar o sistema prisional. E eu tinha uma preocupação com isso. Como é que esses estudantes e essas estudantes não vão visitar o sistema prisional e vão ser juízes, promotores, advogados, delegados, se nem querem conhecer um sistema prisional? Como é que é isso? Agora não. Eu estou sentindo uma mudança nesse sentido. O ônibus já não está cabendo o número de pessoas que querem ir. Porque o sistema prisional também tem aí as suas exigências. Agora, eu estou vendo que uma atitude, uma postura diferente, fico muito feliz com isso também. Porque é preciso conhecer para saber, inclusive, opinar a respeito das coisas, de forma crítica, e isso é muito bom, não é?
E aí vem o paradoxo, os altos índices de corrupção com a ineficiência resolutiva e alta punitividade dos mais pobres. Quem é que corrompe? São os ricos ou são os pobres? Ou é todo mundo junto? E o que dizem os números? O Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente fez um estudo entre 1993 e 2004 em São Paulo e no Rio de Janeiro e chegou à conclusão de que os crimes hediondos que foram punidos naqueles 2 estados não reduziram a criminalidade dos crimes hediondos. Ao contrário, impactaram o sistema prisional e os crimes hediondos continuaram sendo praticados da mesma maneira. Está aqui a fonte para quem quiser consultar. E a expansão do encarceramento penal só tem crescido no país. Concluindo, nós temos, então, que uma pretensão nesse país de responder a todas as questões com direito penal. E eu sinto isso também na sala de aula, em que, para muitas questões, os estudantes e as estudantes querem criar leis, legislar, inclusive nas propostas. Não, falta lei para isso, falta lei para aquilo. Mas, muitas vezes, é preciso apenas uma mudança de atitude para as coisas, em pequenas questões. E o direito penal aparecendo como uma resposta imediata e simbólica pelo Poder Legislativo. Não é? Por quê? Porque eles querem atender o clamor social. E vem uma instalação permanente do efeito paranoide, como muito bem diz Zaffaroni. Eugênio Raul Zaffaroni tem uma obra recente que está na biblioteca, que é A Palavra dos Mortos, e ele escreve 2 capítulos, e nesses 2 capítulos ele então ilustra muito bem o que a mídia ilustra e o que ela quer mostrar exatamente nesse ponto, que é esse efeito paranoide. O que é o efeito paranoide? Esse efeito meio louco que todo mundo quer de resolver as coisas com direito penal. Bom, então eu concluo por aqui, agradecendo a todos pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, professora brilhante, como sempre, esclarecedora, provocativa, e é extremamente interessante.